Olá, alunos e alunas de filosofia, estamos falando sobre lógica e vamos encerrar agora, nesse ponto da aula, algumas considerações para no próximo encontro estarmos falando sobre questões relativas à falácia e ainda discutindo alguns outros pontos sobre a lógica. Bom, nessa hora eu gostaria de dizer que para Aristóteles a lógica é um instrumento e possui algumas características. Vejamos então algumas dessas características importantes que fazem parte do mundo conceitual da lógica. Ela é, num primeiro momento, um instrumental. A lógica tem que ser pensada como um instrumento, ela é um instrumental para adequação da linguagem. Existe a linguagem precisa ser submetida à linguagem, que é o veículo do conhecimento, que é o veículo da reflexão. Transformamos conceitos e ideias em palavras, em linguagem, e a linguagem, na verdade, é a condição também para pensar esses conceitos e ideias. Então a linguagem está constantemente em nós como elemento de elaboração do raciocínio, dessa capacidade racional que está em nós para compreender o mundo. Compreendemos o mundo através de uma linguagem interpretativa do mundo. E essa linguagem precisa estar adequada dentro de normas de coerência, de expressões de racionalidades e de aprofundamento lógico. Então, o treinamento no campo da lógica, a observação da importância da lógica, o discernimento quanto ao papel da lógica, no sentido de que essa lógica, o aprendizado da lógica pode viabilizar, pode dar condições para um melhor uso da linguagem no sentido de compreender o mundo e de analisar as questões que são colocadas diante de nós. Uma segunda característica é que a lógica ela é formal. Isso significa que ela não se atém a conteúdos em si, e sim a forma de expressão. A lógica em si mesmo não é um caminho para assegurar a possibilidade do exercício intelectual veraz acerca de um dado da realidade. Ela não trabalha inicialmente para a execução, o exercício e a explicitação da verdade, mas sim no sentido de estabelecer uma forma adequada de construção de raciocínio. Por exemplo, a lógica está ensinando que conclusões devem estar coerentes com as premissas. As premissas, aqueles argumentos que são colocados inicialmente para construir, pavimentar uma possibilidade de encontro do pensamento com uma conclusão sensata e lúcida, essas premissas precisam estar devidamente articuladas e estabelecidas como elemento que determinou a possibilidade de uma conclusão correta, devida, coerente, inteligente e sensata. Então, a relação entre premissas e conclusões num exercício de raciocínio, seja numa conversa cotidiana, seja na elaboração de um trabalho científico, é de fundamental importância. No trabalho científico falaríamos das hipóteses de abordagem acerca de uma realidade. E essas hipóteses serão comprovadas pela pesquisa, pelo aprofundamento do raciocínio na compreensão daquele dado, de tal forma que a conclusão possa estar corroborando ou não a hipótese, mas lidando com ela de forma sensata, coerente e lúcida. Então, a lógica tem como característica esse aspecto formal. Ela tem também como a característica uma propedêutica, essa palavra que indica métodos preliminares para cada tipo de abordagem. Toda abordagem deve nascer de um processo meticuloso em que, passo a passo, construímos a sua possibilidade e razão de ser. Quando chegamos ao ponto de construir uma filosofia de abordagem da realidade, é porque houve um exercício propedêutico que viabilizou isso, de estabelecer alguns princípios analíticos iniciais, algumas hipóteses iniciais, algumas incursões do pensamento preliminares para criar os parâmetros necessários para que um pensamento do tipo científico, mais filosófico, mais racional, possa executar a sua tarefa existindo dentro de uma base bem segura
para se definir enquanto pensamento filosófico e científico. A lógica também tem como característica o aspecto normativo. Ela fornece princípios para o pensamento. Então, há um momento em que se cobra que um exercício de pensamento possa ser lógico. Pensemos, por exemplo, nas leis do conhecimento, a lei da não contradição, a lei do terceiro excluído e a lei da identidade. Isso pode ser usado como instrumento de análise de um trabalho científico. Não há uma percepção correta da identidade desse objeto no teu trabalho. Há muita contradição naquilo que você diz acerca das hipóteses com que você trabalha. E não há o que inventar. Isso não é um trabalho poético, é um trabalho científico. Não há o que inventar sobre essa questão, a não ser trabalhar a refutação ou afirmação de 2 ou 3 hipóteses bem seguras no campo da ciência de explicação desse fenômeno. Então, são questões que podem perfeitamente ser levantadas para examinar e criticar um trabalho de natureza filosófica ou um trabalho de natureza científica. A lógica, portanto, ela é universal e também atemporal. Ela não está sujeita às circunstâncias do tempo histórico. O que é lógico se estabelece enquanto tal, independente da cultura e da sociedade. Há um rigor na lógica dentro de algumas características do seu significado para formar um raciocínio pertinente sobre um determinado campo de conhecimento, que não é um processo que vai se modificar em função de uma sociedade ser marxista ou ser liberal, de uma sociedade ser protestante ou ser budista. A lógica permanece como uma espécie de ação de pensamento ou a possibilidade de ação de um pensamento, as condições para a possibilidade de ação de um pensamento que seja efetivamente coerente e produtivo em termos de construção de pensamento científico acerca do significado da realidade, pensamento racional e filosófico acerca da realidade. Portanto, seriam esses elementos de características da lógica. Ela é instrumental, ela é formal, ela é propedêutica, ela é normativa e ela é universal e atemporal. No nosso próximo encontro de aula estaremos falando sobre falácias e desdobrando, melhor dizendo, algumas questões importantes ainda sobre a lógica.